Olá, turma! Voltamos com o nosso módulo 2 de Língua Portuguesa 2. E vamos falar ainda mais um pouquinho sobre a carta de leitor. Só que vimos no módulo passado a carta de leitor de uma maneira geral, onde ela é veiculada, para que serve. E agora nós vamos ver a carta argumentativa. Carta argumentativa de leitor. Fácil, Andressa. Você falou um pouco sobre isso no módulo passado. Eu preciso ter argumentos. Que tipos de argumentos eu preciso ter para me fazer vista, para me fazer escolhida ou escolhido na hora de selecionar a minha carta para uma revista? Então vamos lá. Olhem só. As características da carta argumentativa de leitor. Observe-se. Quando se trata de carta argumentativa de leitor, fala-se das cartas nas quais o leitor comenta criticamente. Pessoal, toda vez que eu vou fazer uma crítica, eu não posso apenas dizer é isso. Por exemplo, se eu falo para vocês, aceitam um copo de refrigerante? Vocês vão falar não. Por quê? Por que não? Ora, por que não? Não trouxe nenhuma crítica, eu não sei, não tem nenhum argumento. Ah, não, eu não aceito por conta que traz esses malefícios à saúde, assim, ou eu aceito porque esse refrigerante traz esse benefício, traz todas as suas argumentações contra ou a favor do refrigerante. Porque dizer apenas não gostei da matéria, não gostei do assunto, é ineficaz. Eu preciso ter argumentos. Toda vez que vocês escutarem, que vocês lerem essa palavra crítica, junto a ela vem agregado argumentação. E o que é a argumentação? É o poder de fazer com que o leitor reflita sobre aquilo que você escreveu e passe a pensar ou talvez mudar o seu comportamento e o seu pensamento. Então, essa reflexão vai promover essa mudança. Como no módulo 1 eu disse a respeito daquela mulher que falou sobre a adoção dos adolescentes. O que acontecia? A demora, a lentidão no processo judiciário é que era o grande foco. Além disso, também teve a outra carta que falava sobre o corte de árvores que não eram nem necessárias, e de uma leitora que teve uma atitude, ela teve uma ação, a ação de ligar para o saque. Então, nesse momento, talvez eu, como leitora, pense assim, poxa, eu sempre fico sentada somente vendo, agora eu vou passar a ter essa ação também. Então, essa é a finalidade da minha argumentação, da minha crítica. Quando eu quero fazer crítica, eu tenho que ter um objetivo. Qual que é a função? Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que esse indivíduo que vai ler, ele vai ter esse momento de refletir e ele vai poder mudar o comportamento dele. E também a sua opinião. Então, os argumentos, eles são necessários na hora de escrever uma carta argumentativa de leitor. Importante lembrar, eu também falei no módulo passado, a carta de leitor, vocês podem escrever um monte de coisa nela. Ah, eu vou escrever uma página, eu vou escrever 2 páginas, ok. Mas o autor, o editor-chefe, ele vai selecionar, ele não tem 1, 2 páginas disponíveis para a sua carta somente. Ele tem vários leitores, por isso eu tenho um número específico de caracteres. Dentro da apostila de vocês, averiguem aí, se eu não estou me enganada, são 348. Então, eu preciso ter essa quantidade de palavras dentro de uma carta de leitor. Mais do que isso, eu não posso ter porque são milhares de pessoas escrevendo. E eu tenho que dar oportunidade a todas elas. E essa carta, apesar de ser escrita, ser enorme na hora de escrever, eu preciso sintetizar. O que é sintetizar? Eu preciso trazer à tona quais são as ideias principais que aquele leitor quer para eu poder jogar dentro da minha revista, jornal, seja lá o que for. Então, olha só. Não é necessário, mas se eu quiser falar sobre vamos falar assim, né, uma reportagem que saiu sobre câncer, né, a gravidade de tal doença,
E aí vocês querem falar, mas ele teve uma pequena errada, ele deu uma pequena errada lá. Errada não. Talvez ele escreveu algo que você discorde daquilo que você já estudou, que você já leu e daquele pensador, daquele cara que dentro da oncologia, ele é o cara. Quem é? Dr. Drauzio Varella. Então, ele falou uma coisa aqui que você leu anteriormente, a revista se posicionou de uma maneira diferente. Você pode ter uma crítica e citar essa pessoa como um argumento, né? Um argumento que te dará respaldo dentro daquela opinião que você deu para a revista. Isso precisa ser de uma maneira mais curtinha. Então, eu não posso colocar infográficos, né? Eu não posso colocar segundo pesquisas, nananana, e me estender demais. Eu posso ter segundo pesquisas do site G1, da Folha de São Paulo. Posso ter? Posso, mas desde que seja uma maneira bem sucinta para estar dentro da carta de leitor. Esse gênero me pede isso, que seja pequeno. Então, olhem só. Carta argumentativa de leitor. A carta argumentativa de leitor diferencia de outras publicadas em jornais e revistas por causa da sua finalidade e do objeto da crítica. Então, sabemos que a finalidade é parabenizar, reclamar, criticar. Qual que é o objeto? Aonde vai ser o objeto? Qual é o assunto, né? Aonde vai ser veiculada? Dentro de uma revista, dentro de um jornal. As outras cartas, ela tem essa função, mas ela não precisa ser tão impessoal, né? Ela vai ter uma intimidade maior. O objeto, aquilo que vai ser o objetivo da carta é talvez diminuir o distanciamento promovido naquele determinado momento. E isso é diferente na carta de leitor, especialmente na carta argumentativa. Agora, qual é o assunto abordado dentro da carta argumentativa? Então, são as matérias que já foram publicadas dentro de uma revista. E esse assunto eu vou ler e vou pensar sobre ele e vou dizer se essa revista merece parabéns ou não. Se ela foi feliz no que ela escreveu ou não. Então, eu pego aquela matéria, sugiro uma reflexão sobre aquela matéria e escrevo aquela revista ou jornal. Nós vimos no módulo 1, a importância de estar escrito a que eu estou me referindo, a qual matéria eu estou me referindo, a qual edição. O tratamento, como que foi feito esse tratamento aqui? Então, eu tenho lá, aqui o meu tratamento, o modo. A revista aprofundou demais num assunto que não era necessário. Não, ela falou de menos num assunto que era necessário. Usou adjetivos demais num texto que não era necessário ter. Porque sabemos que um texto não literário, e nós vimos isso na língua portuguesa 1, que um texto não literário é um texto que é claro, objetivo, direto. Mas o repórter ou o articulista, ele resolveu colocar adjetivos, advérbios demais, que pode ter, mas o excesso, ele é comprometido, por quê? Porque ele faz parte de outro gênero textual, de gêneros literários, romance, conto, um poema. Agora, um texto não literário, ele não é objetivo, ele é direto, ele é claro, ele é rápido, ele não precisa de tantas artimanhas e artifícios para deixá-lo longo, estendido demais. Então, uma pessoa que vai ler aquela reportagem, ela pode achar que foi enrolada, demorou demais, descritivista, às vezes até subjetiva. E essa não é a função da reportagem. E ela escreve para reclamar desse tratamento dado. Ou, às vezes, foi sucinto demais. Poderia ter mais informações, com mais objetividade, obviamente. Então, ela vai escrever sobre isso, lembrando
que sempre tem que ter bons argumentos. No módulo 1 eu falei sobre a educação. Aqui eu tenho que me portar muito educadamente e ter bons argumentos para defender a minha ideia, para ela ser selecionada para estar na revista ou no jornal. Observem aqui. Esse daqui, eu falei para vocês lá no módulo 1, qual que é a dica, professora, para que eu possa ser escolhido na hora de escrever a minha carta, enviar, como eu faço. Quando recebemos uma carta no nosso jornal, antes de qualquer coisa, selecionamos aquelas que vamos publicar. Temos um espaço disponível para cartas de leitor, e é este espaço que, para começar, define o que será utilizado. Mas não é só isso. Temos também uma quantidade de opiniões que publicamos diariamente. E, além disso, analisamos a variedade dessas opiniões. Só para você ter uma ideia, costumamos publicar mais ou menos 10 opiniões por dia. Essas opiniões precisam representar o que os nossos leitores estão pensando. Então, a voz de vocês é ouvida diante daquela carta, diante daquelas palavras que vão ser colocadas na revista. E ela vai ser ouvida, você vai dar voz para vários leitores que às vezes têm o mesmo pensamento de vocês e não tiveram a oportunidade, ou por tempo, ou porque desconhecem dessa seção de um jornal ou de revista, e na hora que ele bate o olho, poxa vida, alguém me representa aqui. E alguém, a gente está tão acostumado, alguém com nome, ele tá ali, ele é um repórter, ele já é famoso. E o meu nome, eu escrevi de uma maneira tão simplória, está dentro de uma revista. Porque, como eu falei, a linguagem ela pode ser coloquial, desde que a revista, o segmento que eu leio, me permita isso. Então, eu vou ter uma linguagem exatamente igual à revista na qual eu leio. Ela vai me dizer qual linguagem eu devo colocar, mas de acordo com a língua, com a nossa norma padrão, de acordo com a gramática, o que a gramática pede, ou posso ser coloquial. Andressa, eu posso usar dialetos? Não é isso, pessoal, entenda. Quando eu falo coloquial, é eu poder colocar algumas oralidades, né, que nós falamos. A gente pensou em fazer esse tal ato. Então, isso é o que nós falamos no dia a dia. Ela pode estar presente lá. Em alguns textos, eu não vou poder usar isso. Nós falamos, vou ter que usar essa formalidade que a norma padrão pede. Mas, dependendo do meio que é publicado, dependendo do público, eu posso escrever a minha carta de leitor argumentativa num padrão coloquial. Recomendamos que escrevam cartas com, no máximo, 380 caracteres. Eu falei 348. Mas nem sempre esse limite é respeitado. Quando o material ultrapassa essa quantidade, mas o conteúdo é interessante, lemos e vamos reduzindo o seu tamanho. Antes de tudo, é claro, temos o cuidado de manter a ideia central do leitor. Até porque, se o editor tira a ideia central, eu posso me portar novamente, eu posso reclamar novamente. Então, ele não quer isso. Ele tem a intenção de mostrar exatamente o que o leitor escreve. A partir disso é que vamos excluindo as ideias que não são as mais relevantes. Informamos informações redundantes, advérbios e adjetivos desnecessários e comentários que não apresentam nenhuma contribuição adicional para a opinião que o leitor apresenta. Então, novamente, é o que eu já havia dito antes, o excesso de advérbios e de adjetivos não são, necessários aqui na carta de leitor. Se fosse um romance, um conto, um poema, ok. Mas aqui eu não preciso ter esse excesso. E se eu tenho esse excesso, o editor-chefe ele tira. E ora, para que dizer tanta coisa, caracterizar um pensamento ou uma pessoa com vários adjetivos? Eu posso retirá-los e vou continuar tendo a ideia central da mesma forma. E é essa a função do editor. É esse o nosso procedimento aqui no jornal. Qualquer coisa estamos à disposição, é só nos escrever. Abraços, editora de opinião. Então aqui é um recurso, é uma dica para vocês que a partir
desse momento, vão ter um outro olhar em cima das reportagens que vocês vão ler, em cima dos artigos de opiniões que lerão em revistas ou jornais. Vocês terão essa visão crítica e agora que vocês já sabem desse canal direto do leitor com a revista, do leitor com o jornal. E vão poder escrever dessa forma. Olhem lá, vamos para uma pausa aqui no gênero carta de leitor e vamos um pouquinho para a gramática. Andressa, você falou lá que excesso de advérbios e adjetivos. Eu não me lembro muito bem o que são advérbios e mais ou menos o que são adjetivos, porque eu sempre escutei falar que adjetivos são características, mas eu não me lembro do que. Bom, advérbios. Advérbios faz parte de quê, professora? De uma classe gramatical ou de uma sintaxe? Como é que funciona? É ordem, eu vou olhar a morfologia ou a coisa sintática? Posso olhar as duas coisas, mas o advérbio por si só, ele faz parte de uma classe gramatical. E qual é a função dele? Os advérbios são as palavras que fundamentalmente vão modificar quem? O verbo. Além do verbo, ele pode modificar também o adjetivo. E além do adjetivo, ele pode modificar o próprio advérbio. Então, eu tenho aí o advérbio funcionando como uma classe gramatical, mudando, reforçando 3 outras classes: advérbio, adjetivo e o verbo. A função primordial, assim seria prioritária dele, é fazer essa mudança do verbo, a mudança de sentido. Vamos ver alguns exemplos. Olhem só. Você me compreendeu mal. Lembrem-se, eu sempre vou relacionar somente com essas 3 classes gramaticais. Quem está aqui ao lado? Um verbo. Então, esse mal está modificando o meu verbo compreendeu. Ele poderia ter compreendido bem, ele poderia ter compreendido pouco, mas ele mudou o sentido desse verbo. Ele apenas podia, você me compreendeu, fim. Mas ele deu um modo, um jeito como ele compreendeu. E foi como? Mal. Ansiosa teve uma conversa bastante rápida com o noivo e saiu para a entrevista. Ora, observem aqui. Esse rápida é uma característica, é um adjetivo. Ansiosa teve uma conversa rápida com o noivo e saiu para a entrevista. Observem, para que ela colocou aí um advérbio? E para que ela colocou esse advérbio bastante, que quer dizer intensidade, é porque foi muito rápido. Então, ela quis, ainda assim, reforçar esse adjetivo, de forma que mostrasse a intensidade da rapidez da sua fala com o noivo. Ela canta muito mal. Ora, eu sei que ela canta mal, mas eu ainda quis. Ela canta, ok. Mal já é um advérbio. É o modo como ela canta. Poderia ser bem, poderia ser mais ou menos, mas ela canta mal. Além de ter esse advérbio, eu coloco outro, que é um advérbio que dá intensidade. Ela canta muito mal. Então, eu tenho aqui uma referência de um advérbio se relacionando com outro advérbio. E, por fim, o que estava escrito até no outro slide anteriormente, é que o advérbio ele pode se relacionar com a frase toda. Olhem lá. Infelizmente, não havia quarto naquele hotel. Reparem numa coisa interessante. O advérbio, quando ele está se relacionando com uma frase inteira, ele tem a sua função, a sua estrutura seria no final da oração. Então, não havia quarto naquele hotel, infelizmente. Quando eu faço, vou pegar minha caneta aqui, pessoal, eu esqueço dela. Olha só, esse infelizmente, na minha lógica gramatical, o que a gramática pede, viria aqui, ó, no final. Infelizmente. Opa, eu
Coloquei outra coisa aqui. Beleza. Só que eu fiz o quê? Eu coloquei ele no começo da minha oração. Porque ele está se relacionando com a minha oração toda. Reparem bem o que tem aqui. Uma vírgula. Ora, toda vez que eu transloco o meu advérbio para o início de uma frase ou no meio, não havia quarto vago, infelizmente, naquele hotel. Ele tem que vir entre vírgulas. Se eu transloco infelizmente, se eu coloco ele aqui no meio, ele tem que vir entre vírgulas. Toda vez, lembrem disso, isso é muito importante para vocês que daqui a pouco vão estar fazendo vestibular, vocês vão fazer uma redação para conseguir um emprego. E na hora que eu trago essa estrutura dentro do meu texto, ela vai ser muito importante para o meu leitor entender que eu tenho um domínio da gramática. Então, eu posso colocar, garantir que o meu advérbio ele está lá na frente, lá no final, porque esse é o lugar dele. Mas no momento que eu decido que eu vou translocá-lo para o início da frase ou para o meio da frase, é obrigatório o uso da vírgula. E está aqui, infelizmente, vírgula, não havia quarto vago naquele hotel. Cuidado com algumas gramáticas que dizem assim, ó, vai depender do tamanho do meu advérbio. Se ele for curto, não é necessário vírgula. Se ele for longo, for extenso, é necessário vírgula. Optem, até porque os vestibulares fazem a opção vestibulares, concursos, fazem a opção de colocar virgular sempre que ele for translocado. Olhem lá agora a função do adjetivo. Desculpe. Os advérbios trazem sentidos de quê? Então, eu tenho algumas... quem for aprofundar na gramática, nós temos um gramático chamado Bechara, que ele classifica o advérbio em 23 sentidos, semanticamente. Os mais recorrentes são aqueles que nós começamos a ver desde o nosso ensino infantil. Os que são mais pedidos. É lógico, Andressa, eu vou resolver fazer uma graduação em determinada área, lá eu vou descobrir os outros advérbios. Mas o que me é necessário aqui para o ensino médio e aquilo que eu quero fazer para chegar num concurso público, chegar numa universidade, alcançar um emprego, são esses daqui os necessários. Eu tenho tempo, ideia de tempo. Por exemplo, cheguei ali, naquele lugar triste. Olho ali, ele está modificando quem? O verbo cheguei. Então, olha só, vou escrever aqui bonitinho para vocês. Ixi, ficou muito feio, hein, gente? Peraí. Cheguei. Eu confundi tempo com lugar, desculpe. Cheguei cedo. Opa, olho cedo modificando o meu verbo, né? Podia ter chegado tarde, mas eu quis dar a ideia de tempo. Posso ter um exemplo de modo. O que é modo, gente? Causa, motivo, jeito, forma que eu fiz alguma coisa. Olha só, dirigir cuidadosamente. Esse cuidadosamente está se relacionando com verbo. Então, ele é um advérbio. Um advérbio de quê? De modo. Lugar. Ele viajou. Agora eu vou colocar uma novidade para vocês. Para Minas Gerais. Olha aqui. Para Minas Gerais dá a ideia de lugar e ele está se referindo a viajou. Andressa, peraí, eu tenho mais de uma palavra aqui. Para Minas Gerais. Quando eu tenho mais de uma palavra, eu tenho uma coisa chamada locução. E aqui vai ser uma locução
adverbial de lugar. Toda vez que eu tenho mais de uma palavra dentro de uma classe gramatical, ela vai ser chamada de locução. Então, tem uma locução adverbial, tem locução verbal, eu tenho locução de adjetivo. Então, toda vez que eu tiver mais de uma palavra com o mesmo sentido de uma classe gramatical só, eu estou tendo ali uma formação de locução. Intensidade. Vou dar um exemplo. Opa, cadê minha setinha aqui? Vou dar um exemplo de vocês. A turma da parte 2 estuda muito, estuda bastante. Então, eu dei intensidade para a forma que vocês estudam, não é verdade? Porque eu sei que vocês estudam muito. Então, eu dei intensidade ao meu verbo estudar. Relacionei com ele. Além disso, eu tenho afirmação. Sim. Olha aqui. Irei à escola. E depois nós teremos uma aula disso, sobre crase. Olha aqui, sim, tirei o meu verbo, transloquei o meu advérbio, coloco vírgula obrigatoriamente. Sim, irei à escola. Então, eu estou afirmando. Ah, talvez, porque eu sou muito estudiosa, eu vá à festa. Talvez eu vá à festa. Negação. Queria lembrar uma que é negação. Aqui também pode ter certamente. Não, não irei. Junto aqui, né? Ao parque. Não irei ao parque. Ordem. Primeiro vou estude. Depois viaje. Depois vá viajar. Então, essa ordem é uma ordem de número mesmo, tá? Andressa, novamente, nós vimos 8. Geralmente, nós não temos essa ordem aqui na hora que a gente estuda no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, não. As mais prováveis e as que nós mais vimos são as 7, que são a de tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida, e agora vocês aprenderam mais uma, ordem. E agora, Andressa, quem são os adjetivos e para que eles servem? Fácil. Os adjetivos, essa vocês já sabem, eles vão caracterizar. Caracterizar quem? Substantivo. Então, eles vão se relacionar com o substantivo. Nós só não podemos esquecer que o substantivo, ele tem uma função aí de na verdade, uma palavra que vem anterior a ele, que é quem? O artigo. O artigo, ele tem o poder de substantivar a palavra à frente. Logo, eu posso ter um adjetivo e procurar alguma coisa dentro da frase. Gente, mas ele está se relacionando com algo que parece verbo. Então, fiquem atentos, porque esse substantivo pode ser palavra substantivada. Além disso, qual é a função do pronome?
ele acompanha ou substitui o substantivo. Então, eu posso ter um adjetivo se referindo a um pronome. Por quê? Porque ele está substituindo naquele momento o meu substantivo. Então, olhem lá. Um garoto tinha uma paciência invejável. A casa pequena foi comprada por mim. O abraçar de Mário trazia paz. Olha só, a casa pequena. Muito bem. Casa, Andressa, é muito fácil. Eu sei que é substantivo e essa pequena está se referindo, está caracterizando como essa casa. Então, é adjetivo. Fácil. Só que olhem só. O exemplo que eu dei, o abraçar de Mário trazia paz. Peraí, Andressa, abraçar quer dizer, eu sei que é verbo, você está me enganando. Então, como é que ele está se relacionando com ele? Um verbo, e aí você colocou a setinha, que provavelmente esse de Mário será o adjetivo. Então, você me enganou? Olhem lá, eu tenho o que anteriormente a ele? O. E esse o muda a minha classe gramatical. Eu deixo de ser verbo para ser substantivo. Agora, olha lá, o abraçar poderia ser de qualquer um, mas ela caracterizou, ela especificou, é de Mário. Então, é mais de uma palavra? Sim. Então, se é mais de uma palavra, eu tenho uma locução adjetiva, certo? Vou comprar um caderno de caligrafia para mim desse negócio. E voltei. Último, o garoto tinha uma paciência invejável. Andressa, mais um engano. Paciência é adjetivo, então tá ok. Para que invejável? Você falou que ele só se relaciona com substantivo, mas ele se relacionou com adjetivo. O que eu tenho aqui atrás? Um artigo. Então, eu sei que isso daqui é o meu substantivo e que esse invejável está se relacionando com ele. Então, ele está caracterizando, qualificando. Então, ele vai ser o meu adjetivo. Então, vocês têm aí duas classes gramaticais pertinentes, das quais vocês não irão utilizar no gênero argumentativo de leitor, porque o uso em excesso acaba atrapalhando a vida de vocês na hora de escrever uma revista. Carta argumentativa de leitor, voltemos a ela. Servirá, então, para quê? Apresentar a opinião do leitor sobre o assunto de uma determinada matéria, fazer uma crítica sobre o modo como o assunto foi tratado em uma determinada matéria e opinar sobre o modo geral de um jornal, de uma revista, abordar determinados assuntos. Então, eu posso ter todas essas funções: apresentar minha opinião, fazer uma crítica e opinar sobre algo que a revista ou jornal eles abordaram durante alguma edição. Lembrem-se, não esqueça, compor o texto utilizando apenas as partes consideradas mais relevantes não é apenas copiar os trechos que restaram, um depois do outro. É um trabalho que requer manter a referência à matéria lida, articular os trechos do texto, de modo que a carta fique legível e o interlocutor possa compreendê-la. Atentar para que no processo de articulação os trechos possam ser excluídos para garantir a unidade de sentido. Então, esse é um papel muito importante, que vocês vão fazer com que a carta de vocês fique mais enxuta e também vai facilitar o processo de seleção do editor de uma revista ou jornal. Não o processo de seleção de escolha, mas de deixar a sua ideia o mais presente, a sua escrita ali, a sua autoria, a sua assinatura muito mais presente, sem ter que fazer muitas mudanças. Então, está aqui uma estrutura de uma carta de opinião, uma carta argumentativa de leitor. Eu tenho São Paulo, aqui ele não indicou a data, tem na apostila de vocês, e ele, olha a informalidade, não, a formalidade, a impessoalidade, diferente das cartas que nós temos lá para família e outras coisas que nós já vimos. Caro editor. Por quê? Porque em determinada matéria ou em determinado artigo,
eu não tenho o nome da pessoa que escreveu. Então, eu posso ir para o todo, o cara que gerencia, quem é o editor. Caro editor, sou um leitor assíduo do seu jornal e hoje, ao ler a matéria Brasileiros, mais uma vez, ele cita aqui, né, qual que é o nome da matéria. Brasileiros são os que mais, temem tortura na prisão. Publicada, olha aqui, ele é tão assíduo que ele sabe exatamente a data, 13 de maio de 2014. Infelizmente, ele coloca um advérbio aqui e coloca entre vírgulas. Fiquei muito triste, mas confesso, os resultados da pesquisa da Anistia Internacional não me surpreenderam. Então, dentro do artigo, né, dentro da matéria publicada, eles falaram alguma coisa sobre a anistia. O fato de os brasileiros sentirem tanto medo de ser torturados caso sejam presos, certamente é fruto da falta de confiança estabelecida entre população e corpo policial. Isso porque o brasileiro vive cotidianamente situações nas quais acaba sendo vítima de perseguição e da violência policial, com preconceitos de todo tipo e discriminação por causa da roupa que veste e da cor da sua pele. O relatório da anistia recomenda, então ela está colocando aqui um argumento, porque ela está se respaldando nesse relatório. Ela afirma, está aqui no modo afirmativo, porque ele está no modo indicativo, o verbo, né, recomenda, e no presente, né, na verdade, nem é o indicativo, me perdoe, imperativo, ele recomenda, ele ordena uma legislação mais severa contra a tortura. Mas não sei se essa medida seria adequada no nosso país. O problema que vivemos não se refere à ausência de leis, mas à falta de cumprimento delas e à existência de uma justiça que beneficia as classes sociais mais bem favorecidas economicamente, em detrimento das demais, as mais pobres. Penso que essa questão, ou seja, ela não colocou algo que nós temos o costume de falar em um debate. Professora, eu acho que os brasileiros, eles temem a tortura por causa disso. Eu acho. Essa fala, ela é muito oral, está muito presente. Se eu acho, eu não tenho certeza. E ela se coloca aqui com uma postura muito bacana, porque ela tem certeza do que ela está falando. Penso que essa questão no nosso país é de justiça social, mais do que de qualquer coisa, e que deveríamos discuti-la amplamente com toda a população, cordialmente, e aí coloca-se o nome da pessoa, fulano de tal. Logo, sabemos aqui que essa é uma pessoa que é assídua e não é de qualquer jornal, porque ela tem aqui uma seleção vocabular muito boa, precisa, bons argumentos, e é coesa e coerente dentro daquilo que ela escreve. Então, essa é a estrutura da carta argumentativa de leitor, meninos. E só mais uma atenção. Quando vamos defender nossas opiniões, expondo nosso posicionamento, é muito importante apresentarmos nosso ponto de vista de forma clara, além de estarmos bem informados sobre o tema tratado. Nunca coloquem, eu acho que é isso, vou escrever isso na função dos meus pequenos recursos de leituras. Não, aprofundem, vejam se é aquilo mesmo, para escrever defendendo o seu ponto de vista. Aliás, é o seu nome que está ali à frente, não é verdade? Então, é importante. Bom, nós fechamos aqui o módulo 2, sabendo que a carta argumentativa de leitor tem como primordial a boa argumentação, sabendo também que eu tenho como funcionalidade, como objetivo, opinar, criticar e de uma forma clara e objetiva, utilizando os recursos das classes gramaticais que são precisos para isso, deixando de lado o meu excesso de adjetivos e advérbios. Então, façam bom aproveito com os estudos, escrevam a partir de hoje as suas indignações e suas reflexões, posicionando-se
de forma coerente dentro daquilo que vocês leram em uma revista ou um jornal. E deixo aqui para vocês, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É uma frase do Nelson Mandela e eu espero que vocês façam parte dessa mudança. Um grande abraço e até o próximo módulo.